Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje então é para a turma de Gestão de Pessoas, quinto semestre ADM, tá bom? Vamos então dar continuidade aí ao conteúdo que a gente tem estudado ao longo do semestre, seguindo o nosso cronograma de aula. Então, hoje nós estamos na aula 8, tá? E o tema da aula é o papel do gestor na administração de conflitos e a comunicação não violência como uma técnica ou um dos recursos para a administração de conflitos, ok? Bom, pessoal, antes de mais nada, deixa eu só ressaltar para vocês a importância de vocês, além de assistirem a videoaula, de fazerem atividade, que já está postada lá no Moodle para vocês, não deixem de fazer, tá? E também quero enfatizar aqui, o assunto gestão de conflitos é um assunto que tem bastante questões em concursos públicos, a gente encontra bastante questões também em ENAD, então é um tema amplo, é um tema que exige que o aluno realmente aprofunde os seus conhecimentos dentro dessa temática e não fique apenas, tá, no conteúdo resumido que eu vou passar para vocês na aula de hoje. Então, além da videoaula, procurem materiais pela internet, assistam também mais um vídeo que eu estou colocando para vocês aqui, leiam textos, se aprofundem nesse tema, porque ainda mais aqueles que pretendem, né, prestar em um concurso público, cai bastante, tudo bem? Então vamos lá, vamos primeiro conversar um pouquinho sobre a questão dos conflitos, né? Então, os conflitos, eles estão presentes em todos os ambientes, organizacionais ou não, pois sempre que houver a convivência entre grupo de pessoas, inevitavelmente haverá divergência de ideias, de objetivos, valores e metas. Os gestores geralmente veem um conflito como sinônimo de problema, mas seria possível que as divergências trouxessem benefícios às atividades empresariais? Diante deste cenário, torna-se instigante estudar e conhecer melhor o assunto gestão de conflitos, o qual ainda é pouco abordado em trabalho científico e nas organizações, embora seja um tema de suma importância para a gestão de pessoas, né, que é a nossa disciplina. Então, o que eu quero, primeira coisa que eu quero enfatizar aqui com vocês. Sempre que a gente tiver duas ou mais pessoas trabalhando juntos ou convivendo juntos, a gente sempre vai perceber que há conflitos, né? Os conflitos sempre vão acontecer quando tiver mais que uma pessoa atuando. Exatamente porque o conflito, o que quer dizer? Qual é o conceito de conflito, né? Conflito é o choque entre duas coisas, um embate entre duas ou mais pessoas de um grupo que, por alguma razão, pensam de maneiras diferentes ou compreendem as situações de uma maneira diferente. Então, vejam que nós já estamos aqui entrando no conceito sobre o que é um conflito, né? Aplicando a realidade, conflito é um estado antagônico de ideias, pessoas ou interesses e não passa, basicamente, da existência de opiniões e de situações divergentes ou incompatíveis. O conflito, nos tempos atuais, é inevitável, nós sabemos disso. Entretanto, compreendê-lo e saber lidar com ele é fundamental para o sucesso pessoal e profissional. Vamos ver aqui, eu coloquei para vocês aqui nos próximos slides, o que os autores falam, né, sobre o conceito de conflitos. Eu não vou ler todos, porque eu acho que não precisa, mas quero destacar para vocês o conceito defendido pelo Chiavenato. Chiavenato é uma das grandes referências aí na área de administração, então eu quero ler para vocês a definição dele. Então, Chiavenato 2004, ele vai dizer: conflito ocorre pela diferença de objetivos e interesses pessoais. É a parte inevitável da natureza humana. Constitui o lado oposto da cooperação e da colaboração.
A palavra conflito está ligada a desacordo, discórdia. Para que haja conflito, além da diferença dos valores dos fatores citados, deve haver uma interferência deliberada de uma das partes envolvidas. Ou seja, quando uma das partes, seja um indivíduo ou grupo, tenta alcançar seus próprios objetivos interligados com alguma outra parte, a qual interfere na sua busca de atingir os objetivos. O que Avenatto ele quer dizer? Ele quer dizer que quando você tem um objetivo e alguém ou algum grupo tenta interferir nisso que você quer chegar, nesse objetivo, nessa meta que você quer chegar, isso vai gerar um conflito, ok? Ainda que Avenatto vai dizer o seguinte: o conflito é muito mais do que um simples acordo ou divergência. Ele constitui uma interferência ativa ou passiva, mas deliberada para impor um bloqueio sobre as tentativas da outra parte de alcançar os seus objetivos. Ok? Muito bem. Então, compreendido, né, o conceito de conflitos, o que é conflito, vamos entender agora, e essa é uma questão muito importante, cai bastante em concurso público, cai bastante no ENAD, então a gente precisa prestar atenção, que é as teorias da administração e a gestão do conflito. Como que as teorias da administração, vocês devem se lembrar, vocês estudaram, né? TGA já deve ter aí um tempo, devem ter estudado isso no primeiro ou segundo semestre do curso. E as teorias da administração, já desde do seu início, já falavam sobre o problema dos conflitos dentro das empresas. Então, vamos tentar entender como foi sendo o processo de mudança na compreensão do que é conflito e na gestão desse conflito ao longo das teorias da administração. Então, quando a gente vai pensar numa visão tradicional, e aí a gente está falando de uma administração científica, administração clássica, então vocês devem lembrar de Taylor, Fayol, né? Como que a visão tradicional compreendia a questão dos conflitos dentro das empresas? Então, a visão tradicional, essa abordagem, ela dizia que todo conflito era ruim e que, portanto, deveria ser evitado. O conflito era visto como uma disfunção resultante de falhas de comunicação, falta de abertura e de confiança entre as pessoas, e um fracasso dos líderes em atender às necessidades e às aspirações de sua equipe. A visão tradicional era consistente em suas atitudes de grupo, que prevaleciam nas décadas de 30 e 40, tá? Então, para a visão tradicional, a gente compreende que conflito é sempre algo que vai trazer um impacto negativo para o grupo e que, portanto, então deve ser fortemente evitado. Depois, nós tivemos as teorias das relações humanas, de Mayo, estão lembrando? Experiência de Hawthorne, né? As abordagens comportamentais. E o que eles falavam em relação aos conflitos? Então, a abordagem das relações humanas argumenta que o conflito é uma consequência natural e inevitável em qualquer grupo, não sendo necessariamente ruim, podendo ter o potencial de ser uma força positiva na determinação do desempenho do grupo. A visão das relações humanas dominou a teoria sobre os conflitos no final dos anos 40 até metade da década de 70, tá? Então, quando nessa época em que estava predominando a teoria das relações humanas, a ideia era de que o conflito era algo normal, né? Então, como estava pessoas dentro das empresas, como tinham pessoas dentro das empresas e conflito para a condição humana é algo normal, então essas abordagens elas entendiam que isso seria inevitável e, portanto, nada poderia ser feito, ok? Mas
adiante, né, e mais atual e mais moderna, nós temos a visão interacionista. E o que é a visão interacionista? O que é a visão sistêmica? Como que essas abordagens mais modernas compreendem a questão dos conflitos? Para a visão interacionista, que é mais recente, ela propõe não apenas que o conflito pode ser uma força positiva, como defende abertamente a tese de que algum conflito é absolutamente necessário para o desempenho eficaz de um grupo. A principal contribuição dessa abordagem, portanto, é encorajar os líderes dos grupos a manter um nível constante de conflito suficiente para manter o grupo viável, autocrítico e criativo. Olha a diferença, então, dessa visão interacionista, que é uma visão mais moderna, para a visão tradicional. Então, na visão tradicional, devemos eliminar o conflito. Para os interacionistas, ao contrário, o conflito ele pode ser visto como algo bastante positivo para as empresas, porque é através do conflito que gera ação, gera uma autocrítica dentro dos grupos, é exatamente o conflito que pode gerar criatividade também dentro dos grupos. Então, eles falam, inclusive, que seria importante que os gestores incentivassem um nível moderado, controlado, né, de conflitos. Nós vamos ver também que existem diversos tipos de conflito, não é qualquer conflito, né, que deve ser estimulado, mas que determinados conflitos podem ser benéficos para as empresas e para a própria equipe. Tudo bem? Então, não esqueçam sobre essas diferenças das abordagens teóricas da área de administração em relação à gestão de conflitos, porque costuma cair bastante nas provas de concurso, tudo bem? Vamos ver aqui mais um, tá? Descer aqui no meu slide. Muito bem. Então, quando a gente fala sobre os tipos de conflito, né, como eu estava dizendo para vocês, existem diversos tipos de conflitos, alguns deles podendo ser mais estimulados e outros não tanto estimulados. Então, vamos ver quais são os tipos de conflito. Para melhor conhecermos os conflitos, é importante que saibamos suas formas e tipos de ocorrência, de maneira que, ao se deparar com uma situação de atrito, possamos identificá-la, para assim buscar a melhor forma de resolução. Então, Berg, em 2012, defende que existem 3 tipos de conflito. Então, para esse autor, existem 3 tipos de conflito: pessoais, interpessoais e organizacionais. Vamos repetir? Pessoais, interpessoais e organizacionais. O que seria, então, um conflito pessoal? É como a pessoa lida com si mesma. São inquietações, dissonâncias pessoais do indivíduo e reflete num abismo entre o que se diz e o que se faz, ou contraste entre o que se pensa e a forma como ela se comporta. Esse tipo de conflito pode levar a determinados estados de estresse e atrito. Então, um conflito pessoal são aqueles conflitos internos que acho que todos nós já sentimos pelo menos uma vez na vida, né? Sentimos esses conflitos e são exatamente esses conflitos que fazem com que exista uma incoerência entre a maneira como eu penso e a maneira como eu me comporto, ou a maneira como eu sinto e a maneira como eu me comunico. Esses são os conflitos pessoais. Nós temos também os conflitos interpessoais. É aquele que ocorre entre indivíduos, quando 2 ou mais pessoas encaram uma situação de maneira diferente. Embora boa parte dos conflitos sejam causados por processos organizacionais, a maioria dos atritos e desavenças são, no entanto, de origem interpessoal, o que torna-as mais difíceis para se lidar. Pode existir ainda, dentro dos conflitos interpessoais, o intragrupal, que é a divergência numa mesma área, dentro de um mesmo setor, de um mesmo departamento na empresa.
e intergrupal. Então, a gente fala quando que existe essa divergência quando há uma dissonância entre pessoas que atuam dentro de uma mesma área, de um mesmo setor. Tudo bem? Temos também o conflito organizacional, né, que é o terceiro tipo. Esse tipo de conflito não é fundamentado em sistemas de princípio e valores pessoais, e sim no resultado das dinâmicas organizacionais em constante mudança, muitas delas externas à empresa. Então, dentro de uma organização, nós podemos encontrar, na verdade, esses 3 tipos de conflito. Mas quais desses 3 tipos vocês acham que predominam mais, que é mais comum da gente encontrar dentro das empresas? O conflito organizacional, né? Então, que na verdade não está muito conectado, não tem muito a ver com princípios e valores pessoais, mas está relacionado muito mais às variáveis geradas pelo próprio ambiente de trabalho ou pela própria empresa. Tudo bem? Nós temos outros autores, e assim, pessoal, não acho que é importante que vocês fiquem decorando o nome, tá, de autores. Mas diversos autores vão falar sobre conflito, cada um a partir de um ponto de vista. Então, nós temos aqueles que vão dividir o conflito como pessoal, intrapessoal e grupal. Outros autores já vão dizer que existem os conflitos que são internos e externos. Vão dividir o conflito entre interno e externo. O que seria um conflito interno? É o que pode ocorrer entre departamentos ou unidade de negócios, mas sempre tem como raiz o conflito entre pessoas. Esse tipo é, de certa forma, o mais complexo, pois as partes conflitantes estão supostamente do mesmo lado da mesa e a maior parte dos custos é oculta. Então, um conflito interno, veja, ele é gerado dentro da empresa, ele é gerado por questões relacionadas ao trabalho, mas a raiz desses conflitos na verdade, questões intrapessoais, né? Que é gerado pela desavença entre pessoas que trabalham dentro de uma mesma área, ok? E vejam que esse é um dos conflitos mais difíceis de serem administrados, porque muitas das questões desses conflitos aparecem de forma oculta. Nós temos também o conflito externo. O que seria o conflito externo? Em geral, é mais facilmente identificado e tem o custo mais fácil de ser medido. Nesse caso, o conflito pode ocorrer com outra empresa, com o governo, com fornecedores, com a organização ou até mesmo com os próprios clientes ou com os indivíduos. Em todo caso, onde há conflito, há pessoas e onde há pessoas, há emoções. Exatamente por isso que os conflitos internos podem também atingir aí determinados departamentos dentro das empresas. Ok? Temos ainda uma outra maneira da gente classificar os conflitos, e esse último que eu vou apresentar para vocês também costuma cair bastante em concurso e nas provas do ENAD. Fiquem atentos. Que é uma classificação que divide os conflitos como substantivos ou emocionais. Vamos entender o que é então um conflito substantivo e o que é um conflito emocional. Lembrando que esses, em especial, também caem bastante em concurso público. Tudo bem? Um conflito substantivo é aquele que existe algum desentendimento sobre algo concreto, como recursos escassos, objetivos antagônicos, dentre outros fatores. Quando um colega seu está disputando uma vaga com você em um processo seletivo, pode ocorrer um conflito substantivo. O mesmo pode ocorrer quando o resultado do seu trabalho depende do esforço de um outro colega e este não entrega no prazo determinado. Pode ocorrer, nesse caso, um conflito substantivo. Então, o que é um conflito substantivo? É aquele que envolve recursos, é aquele que de uma maneira geral, externo.
tudo bem? E o que é o conflito emocional? O conflito emocional é quando os conflitos emocionais, eles são derivados de sentimentos negativos em relação ao outro. Como exemplo, teríamos antipatia, medo, raiva. Nesses casos, não temos muitas vezes algum fator concreto para explicar o conflito. Simplesmente não gostamos da pessoa ou não nos sentimos confortáveis em sua presença. É aquela história de, nossa, não vou com a cara de fulano, né? Não sei porquê, mas não gosto de fulano. Já existe um conflito aí, ok? Então nós temos que tomar bastante cuidado, porque os conflitos emocionais, eles costumam também ganhar uma proporção maior, e aí começa a gerar problemas dentro da empresa, e a gente não sabe nem da onde que nasce aquele conflito. Muito bem. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês fatores causadores de conflito nas organizações. Eu não vou ler para vocês os slides que tratam sobre esse tema, eu vou apenas apontar para vocês de uma maneira resumida, de uma maneira enxuta, os fatores que mais costumam gerar conflito dentro das empresas, mas é importante que vocês leiam detalhadamente os slides quando estiverem estudando sobre esse assunto, ok? Então, quais são os fatores que mais costumam gerar conflitos dentro das empresas? Mudanças. Qualquer tipo de mudança costuma gerar conflitos. Seja mudança no governo, mudança quando uma empresa compra outra e os funcionários permanecem, mudança de gestor, às vezes mudança até de espaço físico pode gerar algum conflito dentro das empresas. Então precisamos ficar atento a isso. Recursos limitados, quando muitas vezes você tem que dividir material com um outro setor da empresa, ou quando você precisa de algum instrumento que pertence a uma outra área, quando você percebe que o trabalho que você precisa desempenhar está dependendo dos recursos que um outro setor da empresa precisa fornecer. Então, isso também costuma gerar conflitos. Choque entre metas e objetivos. Vamos imaginar que o objetivo da sua equipe seja um e o objetivo de uma outra equipe dentro da mesma empresa seja outro. Mas as equipes precisam trabalhar de uma maneira conectada umas às outras. Vai gerar conflito, né? Então, cabe aos gestores saberem como administrar esses recursos de uma maneira bastante positiva. Além disso, nós temos ambiguidades de papel, ou seja, quando nós não temos muito clara quais são as expectativas de cada um, quando nós temos objetivos que são concorrentes, recursos compartilhados, como nós já falamos, e interdependência de atividades, como nós já falamos também, que é quando um setor depende do outro. Então, como verificamos, são diversas as razões de um conflito, mas é imprescindível que o gestor faça um diagnóstico do acontecimento para entender a sua causa e, a partir daí, resolver da maneira mais adequada. Nem sempre o fator gerador do conflito poderá ser extinto. Por exemplo, vamos imaginar que aquilo que está gerando o conflito seja o compartilhamento de recursos e que é aquilo que a empresa tem e aquilo não vai mudar, e aí a gente vai ter que, eu digo vocês, né, enquanto gestores, vão precisar administrar esses recursos de forma que todos possam usar, mas que esses conflitos não gerem um problema maior dentro da sua equipe. Tudo bem? Muito bem. Agora a gente vai falar talvez uma das partes mais importantes, né, que é a questão da administração do conflito. Então, uma vez conhecido e identificado os conflitos, como que vocês, enquanto administradores, gestores de recursos humanos, de logística, como que vocês todos vão fazer para administrar esses conflitos? Olha só, quando você estiver administrando um conflito, é de suma importância que antes de tomar qualquer decisão, investigue-se os fatores ocorridos, assim como as pessoas envolvidas, suas condutas, desempenho, entre outros. Tudo para que injustiça
não sejam cometidas e o conflito tenha um final satisfatório para todos. A respeito da administração de conflitos, Chiavenato afirma que uma qualidade importante no administrador é a sua qualidade de administrar conflitos. Um administrador que não sabe administrar conflitos, com certeza, não será um profissional de excelência. Para isso, o gestor tem à sua disposição 3 abordagens para administrar conflitos. Vamos ver quais são elas. Então, abordagens para a administração do conflito. Abordagem estrutural, abordagem de processos e abordagem mista. O que seria então a abordagem estrutural? O conflito se forma das percepções criadas pelas condições de diferenciação, recursos limitados e escassos e de interdependência. Se o gestor souber agir a partir de algum desses elementos, que são geradores de conflito, a situação conflitante poderá ser controlada mais facilmente. Então, era aqui o que eu estava dizendo para vocês, o exemplo que eu estava usando antes, quando nós temos uma empresa que compartilha recursos, que compartilha materiais, ou mesmo um espaço físico, né? Então, é extremamente importante que o gestor possa atuar diretamente, e muitas vezes dividindo mesmo, às vezes por tempo, ou fazendo um rodízio, né, daquele material que precisa ser compartilhado entre as pessoas. Nós temos também a abordagem de processo. O que ela diz? Essa abordagem procura reduzir conflitos através da modificação de processos, podendo ser realizada por uma parte do conflito, por pessoas de fora ou por uma terceira parte, e pode ser conduzida de 3 formas. A desativação do conflito, onde uma das partes opta pela cooperação promovendo o acordo, quando uma das partes cede. Reunião de confrontação entre as partes, em que estão abertos os motivos do conflito de maneira mais direta entre os envolvidos, que é quando você coloca as 2 partes para conversarem sobre os motivos do conflito. Ou a colaboração, que ocorre após passada a essas etapas que a gente já falou, e com as 2 partes buscando encontrar uma resolução que seja vantajosa para ambos. Tudo bem? E nós temos a 4ª forma, né, ou a 4ª abordagem da solução de conflitos, que é a abordagem mista, que envolve tanto os aspectos estruturais como os de processo, e pode ser feita através da adoção de regras para a resolução de conflitos ou criação de papéis integradores. A adoção de regras se utiliza de meios estruturais para influenciar no processo. Já a criação de papéis integradores consiste em criar terceiras partes dentro da organização, de forma que elas estejam sempre disponíveis para auxiliar na busca de soluções favoráveis dos conflitos que possam surgir. Na verdade, o que seria essa terceira parte, né? Então, muitas vezes é alguém neutro que possa servir como mediador de conflitos que estejam acontecendo aí dentro da empresa. Muito bem. Uma outra técnica também que já é conhecido de vocês, né? Vocês já estudaram esse tema, inclusive em comportamento organizacional, e também já estudaram aí no início do semestre, que é a comunicação não violenta e a gestão dos conflitos. Todos vocês já sabem, já conhecem bastante sobre CNV, então eu não vou me aprofundar nessa temática, porque isso já é tema de outras aulas, tudo bem? Então, situações de conflitos não mediadas podem afetar diretamente o clima organizacional. E aí nós temos um problema sério também. Já tivemos aula sobre a importância da gente ter um clima organizacional positivo. A partir da obra de Marshall Rosenberg, né, que foi o autor, o grande nome aí da CNV, ele vai apresentar então os 4 passos para entendermos e atuarmos na
solução de conflitos. Então, só para a gente relembrar, quais são os 4 passos da CNV? Observar sem julgar. Observar quais são os sentimentos. Observar quais são as necessidades. E 4, fazer então o pedido, né? Se comunicar de forma a fazer com que o seu interlocutor compreenda o seu pedido. Então, vamos usar aqui alguns exemplos, que também está no slide de vocês, para vocês entenderem esses 4 passos acontecendo dentro da CNV. Então, exemplo. Observe o que está acontecendo sem julgamentos. Exemplo. Você chegou 20 minutos atrasado na reunião. Isso é correto. A pessoa chegou 20 minutos atrasado na reunião. O que é o errado? Você não respeita horário. Veja só, chegou atrasado de novo. Veja que você está julgando e não apenas observando. Vamos ver de um outro modo de comunicação violenta, ou seja, errada. Você não tem compromisso com nada. Vive chegando atrasado. Você está julgando. O que é um fato? O fato é que é a forma de comunicação correta. Você chegou 20 minutos atrasado na reunião. Muito bem. Vamos ver a questão do passo 2, que é a observação dos sentimentos. Exemplo. Como gestor e parte da equipe, eu me senti indignado com o seu atraso. Você está expressando um sentimento que você tem em relação ao atraso do seu funcionário. Ou você poderia dizer, como gestor e parte da equipe, me senti frustrado ou desrespeitado com o seu atraso. Tudo bem? Todo o sentimento, então, ele vai gerar o quê? Uma necessidade. Identificação, a importância de nós identificarmos qual é, então, a nossa necessidade. E como que a gente poderia expressá-la? Respeito e compromisso são necessidades para mim. Ou, chegar no horário combinado é uma necessidade para mim. Então, veja que você consegue perceber qual é a necessidade que você tem e também expressá-la de uma maneira que não seja punitiva e nem que não contenha julgamento de valores. A partir daí, a partir desses 3 pontos, você vai formular, então, o 4º passo, que é o pedido. Veja só como você pode juntar, né, então, os 3 passos primeiros e formular o pedido. Você chegou 20 minutos atrasado na reunião. Como gestor e parte da equipe, eu me senti desrespeitado ou me senti frustrado com o seu atraso, porque respeito e compromisso são necessidades para mim. E diante disso, quero te pedir que honre os horários da nossa reunião, chegando um pouco antes do horário marcado. Pronto! Fazendo dessa maneira, você vai se comunicar de uma maneira assertiva, de uma maneira não violenta e vai ter grandes chances de não gerar conflito com essa pessoa que chegou atrasada. Esses são os 4 passos que são propostos pela CNV. Mas a gente pode ainda pensar em mais 2, tá? Que não fazem parte do trabalho realizado pelo Marshall, mas que podem ajudar bastante na administração de conflitos. Proponha também um protocolo de ação a partir da negociação do pedido. Isso se chama o quê? Acordo. Resolver conflitos é negociar possibilidades, fazer acordos. Muitas vezes as partes terão que abrir mão de alguma exigência ou posição para se criar uma situação aceitável para todos. Se esse for o caso, é preciso certificar-se de que os envolvidos estão cientes e se comprometendo com o que foi acordado, para que não haja desavenças. Uma boa conduta aqui é orientar todas as conversas e propostas de solução para uma atuação conjunta de forma colaborativa, considerando todos os lados. E, além de você
propor um protocolo de ação, você também pode acompanhar o andamento desse acordo. Essa é uma boa prática porque mantém as pessoas conectadas com os compromissos assumidos, permitindo imediata correção de rota se assim for preciso. Vocês assistiram a um vídeo na minha aula que foi Força Aérea 1, e nesse vídeo com certeza vocês viram bastante coisas que envolvem ação, protocolos de ação e negociação. Então, lembrem-se do vídeo quando vocês estiverem estudando isso aqui, tudo bem? Pessoal, é isso. Para complementar a aula sobre gestão de conflitos, tem mais um vídeo aqui no meu slide, é um vídeo simplesinho que vocês podem assistir no YouTube, que vai colaborar para que vocês aprofundem os conhecimentos nesse tema. Além disso, também tem uma atividade, que é a atividade da aula 8. Eu coloco aqui para vocês um estudo de casos, né, que envolve conflitos. Então, acho que seria bastante legal se vocês pudessem ler esse estudo de caso e depois fazer um breve comentário sobre as impressões que vocês tiveram desse estudo de caso e como foi a gestão de conflitos apontada aqui no artigo, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Peço para que vocês não esqueçam, pessoal, de de colocar pelo menos, né, o nome de vocês, o nome completo, coloca o semestre, dá um oizinho, dá um ok, dá um joinha, para que eu possa acompanhar, para que eu possa ter certeza que vocês estão vendo, né, essa videoaula aí durante o período da quarentena por conta aí do coronavírus. Tá bom? Beijo para vocês e até a próxima.